Olá, vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse 17 e agora no versículo 2, né, vamos fazer a leitura do texto sagrado, que diz: Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Bom, então aqui ela é a prostituta, né, que a gente já viu no versículo 1. Agora no versículo 2, fala-se que os reis da terra se prostituem com aquela meretriz, né? E mais do que isso, o vinho da sua prostituição, algo como que o produto, né, da sua prostituição, ou seja, da prostituição dos reis com a meretriz, né? Então o produto desta prostituição embriaga os habitantes da terra, né? Então vamos ver agora os comentários, começando com o André de Cesareia. Ele escreve: Alguns consideram esta prostituta a velha Roma, pois ela está sentada sobre 7 colinas e as 7 cabeças da besta são os reis mais ímpios de Domiciano a Diocleciano, que muito perseguiram a igreja. No entanto, somos guiados tanto quanto possível pela sequência de eventos e pensamos que ela é o reino terrestre em geral, representado como um corpo ou aquela cidade que é governada até a chegada do Anticristo. Pois a antiga Roma perdeu o poder de domínio há muito tempo e não supomos que o antigo status retornará a ela. Mas se admitirmos isso, o poder que governa hoje terá sido destruído de antemão, pois o Apocalipse diz: a mulher que viste é a grande cidade que tem domínio sobre os reis da terra. Bom, então aqui é muito interessante, né? O André de Cesareia, ele já começa destacando que essas 7 cabeças podem estar fazendo referência aos reis mais ímpios, né? Então ele fala aí que vai de Domiciano a Diocleciano, né? Então essas 7 cabeças podem literalmente representar pessoas, né? Mas ele também fala, né? Aí, claro, ele fala que pode representar, fazer referência às 7 colinas, né? Roma é chamada de a cidade das sete colinas. Então, pode fazer referência a Roma como império, estado, né? Ou pode fazer referência também, né? A esses imperadores, né? Esses 7 imperadores mais ímpios. E ele deixa ainda aquilo que ele acha que é mais plausível, que é que na verdade isso faça referência ao governo terrestre em geral, né? Porque aí ele dá um bom argumento, já na época dele, né? Ele viveu aí entre os séculos 6 e 7, e na época dele Roma já tinha sido invadida pelos bárbaros, né? Já tinha acontecido todo o declínio de Roma, né? Já tinha acontecido. Então já no tempo de André de Cesareia, ninguém esperava, né, que Roma, o antigo império, né, pelo menos na glória em que se tinha, já não retornaria, né? Então seria mais plausível pensar que essas 7 cabeças representam, então, todo o governo terrestre, né, que outrora fora Roma, né, fora o Império de Roma, o mais poderoso império da Terra. Vamos ver aqui o próximo. Então é o comentário de Beda, tá? Ele escreve: Disse que a multidão dos perdidos, que abandonados pelo Criador se entregaram à corrupção dos demônios, está sentado sobre as ondas, isto é, sobre a discórdia sediciosa das nações. A companhia dos que creram era de um só coração e alma, a quem o apóstolo desposou, com um só marido, para apresentá-la como noiva como noiva pura a Cristo. Os reis da terra se prostituíram com a meretriz, e com o vinho de sua fornicação os moradores da terra se embriagaram. O todo é maior que as partes, pois os reis e os habitantes da terra buscam arrogantemente as coisas da terra, e pela luxúria do vício eles são corrompidos pelas seduções do mundo e são embriagados pela loucura de suas mentes.
Bom, então aqui é muito interessante, né, que Beda, ele descreve assim, ele vai destacar, né, principalmente que apesar de que todos os habitantes da terra, disse, né, que todos os habitantes da terra se embriagaram com esse vinho, produto de fornicação, ainda assim, né, o todo é maior que as partes. Então essa, ainda que seja uma parte muito grande, é uma parte. E há uma outra parte que pertence ao todo, né, da humanidade, que é noiva pura de Cristo. E esta parte, obviamente, não pertence a esses embriagados com o vinho da fornicação. Tá certo? Então ele vai destacar, né, ele quer destacar aí que existe aí, né, um grupo dentre os humanos que não estão embriagados, né? Bom, temos também o comentário de Ecumênio. Ele escreve: ele chama Roma de prostituta porque ela havia fornicado, isto é, apostatado de Deus, pois isso é chamado de fornicação pelas escrituras divinas, como na palavra do profeta ao Deus de todas as coisas: você destruiu todo aquele que fornica de você. Por muitas águas, ele se refere às nações que Roma comandou e governou, como ele diz mais tarde, com quem os reis da terra se prostituíram. Estes são os que governaram as nações, pois esses reis da terra são aqueles que participaram de sua fornicação e da loucura de sua idolatria. Os que habitam na terra se embriagaram com o vinho de sua fornicação, diz o texto, pois de fato também da humanidade, sobre quem ela governava, apostatou de Deus junto com ela. Então aqui Ecumênio também vai fazer, vai destacar aí que essa prostituta é Roma, né? E vai destacar aí as nações, né? Essas muitas águas, né? Sobre as quais a prostituta se assenta, são as nações que foram submissas a Roma, né? São as nações que Roma comandou e governou, né? E se prostituíram, portanto, com a prostituta, né? Então essa é a visão de Ecumênio, né? E ele diz, né, a humanidade bebeu, né, embriagou-se com o vinho dessa fornicação, porque apostatou junto com Roma, né? Distanciou, assim como esta prostituta distancia-se de Deus, aqueles que estão submissos a ela também o fazem, tá certo? Bom, então estes foram os comentários de hoje, também mais um versículo bem simples. Os comentários não foram tão complexos, né? Então não precisa da tabela resumida. Então agora a gente vai ir para o próximo versículo, né? Então espero que você tenha aproveitado e assista o próximo versículo, versículo 3. Então que a graça do nosso Senhor esteja com todos. Até logo.